O ser que é pequeno, ele deu um voto de confiança naquele que diz que sabe ensinar o certo. Aquele que é pequeno dá o voto de confiança naquele que diz que ensina o caminho de Deus. Mas quando ele se decepciona com o falso ensino, com o engano, ele fica traumatizado, ele fica escandalizado. Jesus diz que os seus anjos assistem diante da face do Senhor. Os anjos dos pequeninos. E esses que ensinam o engano, a mentira, o que é falso, em nome de Deus, são os apóstatas, são os desviados. Esses são os desviados. É os que se desviam do mandamento do Senhor, mas ensinam em nome do Senhor outra coisa. Isso é que é um desviado. É só ler a carta do apóstolo Pedro. Segunda carta do apóstolo Pedro. A segunda carta do apóstolo Pedro. Capítulo 1, capítulo 2. Leia Timóteo. Paulo escrevendo a Timóteo no capítulo 2 Timóteo, capítulo 1, 2 e 3. Paulo escrevendo a Tito, no capítulo 1. A atitude daquele que quer que Deus seja daquele jeito, e não é. Deus é verdade. Deus é amor. E aquele que nunca conheceu está tendo a chance de não estar combatendo a verdade, usando a mentira. A gente é julgado por aquilo que conheceu. Quem anda ensinando o erro, o engano, está em juízo diante de Deus. Ninguém que não conhece é julgado por aquilo que não conheceu. É tão simples. Depois que a pessoa conhece o dom de Deus, conhece, sabe qual é o significado da cruz de Cristo, sabe qual é o significado da redenção, da luz que vinda ao mundo ilumina todo homem, mas ele se acha na esperteza de que pode enganar outras pessoas. Você engana os pequenininhos, mas Deus, explique-se para ele. Você explique-se, vai ter que se explicar diante de Deus. O apóstata, ele combate aquilo que é verdadeiro, aquilo que é amor. O apóstata é o homem do pecado, é o iníquo, é o anticristo. O que ele ensina não é amor. O que ele ensina não é perdão. O que ele ensina não é graça. O que ele ensina não é fé. O que ele ensina não é confiança. Quando você vê uma pessoa que, em nome de Deus, ensina que barganhar com ele você vai ganhar alguma coisa, pula fora, não se engane com isso, não se engane, porque se você der um voto de confiança, ele vai tomar tudo de você, vai tomar tudo que você tem, e depois você vai sair triste, zangado, porque que Deus fez aquilo. Não foi Deus, foi você que se enganou. Não se engane, pule fora. Tem muitos falsos profetas.
A verdadeira fé anda na singeleza da vida. É porque se você acreditar no que Deus diz, você vai viver bem, você vai ficar pacificado, você vai ficar cheio de amor, cheio de esperança, cheio de alegria, cheio de bondade, de verdade, de fé, de altruísmo, dignidade. Mas se você se encaminhar pelo caminho dos descaminhados, aquele que desencaminhou da fé, ele vai estar ensinando o oposto do que Jesus ensina. E se você der atenção, ele vai roubar tudo de você. Ele é um diabinho. O diabinho é o grande desviado, é o primeiro desviado, é o primeiro apóstata. Por isso que o apóstata se parece com o diabo. O desviado é igualzinho ao diabo, mas se permanece no lugar. Ele não sai do posto dele, ele até se empodera mais. Ele faz tudo contra o Senhor, tudo contra o caminho da verdade. Não se engane. Aprenda a andar com consciência, com confiança, com fé, com mansidão, com domínio próprio. Não se deixe enganar pelos que se desencaminharam e continuam como se fossem os caras. Porque o grande engano é achar que porque ele faz parte de uma instituição, não, só pode ser de Deus. É disso que eles se valem, de uma instituição que é permanente, uma coisa permanente. Por que tinha tanto juízo contra fariseus, mestres da lei? Porque eles faziam parte da instituição. Leia Lucas no capítulo 7, quando Jesus fala a respeito de João, e aí aqueles que ouviram o que Jesus disse, eles disseram assim, tiveram a confirmação de que o caminho de Deus era justo, porque eles haviam sido batizados por João. E aí, agora a gente confirma que o caminho de Deus é justo, porque Jesus veio dar testemunho de João. Jesus deu testemunho de João. Então eles confirmam para si mesmo: o caminho de Deus é justo, porque a gente aceitar, dar razão ao que João dizia, a pregação do arrependimento. E agora é confirmado o caminho santo, justo do Senhor. Enquanto os mestres da lei, fariseus, a corja toda religiosa, não se submeteram à pregação de João. Queria saber quem é tu, mas se submeter àquela mensagem, não se submeteram. E continuavam nos seus postos contra a verdade, chocando a verdade, combatendo a justiça de Deus. Aí o que Jesus diz a respeito disso? E você vai entender que o caminho da fé é simples, é bem simples. Quem nunca conheceu tem a chance de estar melhor do que aqueles que conheceram e andam desencaminhados da fé, do que aqueles que conheceram, sabe qual é a justiça, a graça de Deus, escolheram o caminho da mentira. Estão em juízo eles. Não ande, não aceite o ensino deles. Viva o que Jesus ensinou na vida, sendo um sal no mundo, dando gosto. Conheça o que é dar gosto. E você vai saber
conhecer em você se a palavra de Deus é a verdade. Na prática, é o que Jesus diz. Você quer conhecer se o que eu ensino vem de Deus, ponha à prova praticando. Não é possível que você só vá querer praticar aquilo que é danoso só porque parece ser uma resposta rápida. Não, vai ver tudo muito rápido. É igual se dizer que os degraus são sempre um após o outro. A gente anda dia após dia. Aprenda a viver em amor, em fé, em alinhamento com a verdade e com a justiça de Deus. Não importa se é uma instituição, Deus não se importa com instituição. Se Deus ficasse preso à instituição, ele não era Deus. Deus é livre. Vento sopra onde quer. Vento sopra onde quer. A instituição, qualquer lugar, ouve a sua voz, mas ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. E nem tem quem prenda. E assim aqueles que são nascidos de Deus, ninguém segura, ninguém prende. Não são enganáveis. Os que conhecem a verdade de Deus, os que se submetem a ela, e os que andam na confiança do Senhor, eles não são enganáveis mais. Eles podem se auto-enganar em uma hora, não sei qual é o motivo, como é que eles vão se auto-enganar. Nem quero saber como é que aqueles que conheceram o dom de Deus e se desencaminham. Eu não sei como é que eles fazem isso e nem quero saber, porque só dá para saber vivendo. E eu não quero viver nesse caminho de ter conhecido e desviar-me do caminho santo, do santo mandamento do Senhor. É um motivo que Paulo diz que é o mistério da maldade. O mistério da maldade nasce em cada pessoa, que eu não sei como que nasce, mas que nasce e nasce. E continuam fazendo o oposto. Frios, gelados. Até rosnam, gritam, fazem um esforço enorme para conseguirem o que querem. E aí fingem autoridade, é falsa piedade. Então não se deixe desencaminhar pelos que já foram desencaminhados e se mantém como se fossem os verdadeiros.